eu não pude estar aqui devido ao meu trabalho, mas Deus preparou este dia para glorificar ao seu santo nome e me deu a oportunidade de anunciar o reino de Deus nesta noite. Amados irmãos, pelo qual nós vivemos e no qual nós pertencemos ao glorioso reino dos céus, aonde muitos de nós, por vezes, se sentimos culpados, indignos, por muitas situações que acontecem em nossas vidas, muitos erros, muitas falhas, muitos vacilos, aonde por muitas vezes se sentimos totalmente culpados diante do Senhor, indignos de poder, por muitas vezes, nos aproximar do Senhor. Porém, Jesus pagou um alto preço. A culpa que era minha e que era sua, Ele levou sobre si. Ele tomou a culpa em meu lugar, em seu lugar. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele venceu as doenças. Ele venceu o mundo. Simplesmente porque Ele te ama. E porque Ele me ama. E porque Ele sempre está com as suas mãos estendidas para salvar os seus. Porque Ele sempre está com seus ouvidos abertos para ouvir o sussurro do teu coração. Mesmo que ninguém te compreenda, mesmo que os homens, a sociedade, o mundo te julgue e te condene, veja bem que o alto preço foi pago por Ele. Ele derramou o seu sangue precioso. Ele assumiu a forma de homem para vencer as paixões humanas, para vencer o mundo. A culpa que nos levava para o inferno, Ele tomou sobre si. E ainda diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Se o Senhor nos abençoa com a sua graça, se Ele nos dá de graça todas as coisas, é porque um alto preço foi pago. Eu gostaria de deixar um texto no livro de Miqueias, capítulo 4. Um profeta do Velho Testamento que anuncia as coisas do porvir, que anuncia a vocação dos gentios, o algo que está preparado para todas as nações. O livro de Miqueias, o capítulo é de número 4, é o livro depois de Jonas, ali no Velho Testamento, aonde diz o título, o anúncio da vocação dos gentios. Aonde está o meu e o seu coração? E qual é o evangelho que Cristo deseja que nós vivemos? Por muitas vezes Deus não nos chamou para uma posição de destaque, para alcançarmos a fama, para alcançarmos um nome que é conhecido entre todos os povos. Mas do que adianta isto? Porque toda a glória pertence ao Senhor. O que importa é que Cristo cresça e nós diminuamos. E o que importa é a nossa maneira de viver diante de Deus. Porque todas as coisas estão escritas e determinadas pelo Altíssimo para que se cumpra no tempo que o Senhor determinou, para que se cumpra nos fins do tempo todas as coisas, coisas que os incrédulos não veem, não compreendem porque não enxergam, mas aquele que foi revelado pelo Espírito Santo as coisas dos céus é aquele que crê e tem a certeza, a convicção
que de todas as coisas se cumprirá pela palavra de Deus na minha e na sua vida e na vida de todos os seres humanos na face da terra. Assim diz no livro de Miqueias, no capítulo 4, o versículo 1, a respeito das últimas coisas que hão de acontecer. Tudo está preparado por Deus para um povo eleito, para um povo escolhido, para aquele que permanece fiel e firme até o fim. Diz assim: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. Onde hoje há muitos governos, há muitas nações, mas o dia do Senhor que está por vir, o qual ele assumirá de vez o governo desta terra, as muitas nações virão a servi-lo. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Louvado seja Deus. Nos tempos de muitas aflições, o qual nós vivemos nos dias de hoje, aonde o Deus deste século cegou o entendimento de muitos, para que não viesse ter o conhecimento das grandiosas coisas de Deus. Veja, irmãos, que o Senhor nos preparou, nos levantou, nos moldurou, nos lavou, nos justificou, nos colocou de pé como um povo forte, para anunciar o reino de Deus. Porque assim disse, que enquanto o reino dos céus, o reino deste evangelho não fosse anunciado a todas as nações, ainda não se cumpriria o fim. Por isso estamos aqui como um grande exército de Deus. Não importa, irmãos, se eu e você não alcançarmos o reconhecimento humano, não alcançarmos destaque de sucesso, de fama diante dos homens. Há muitos que nesta hora estão nas matas se escondendo, em países onde o evangelho é perseguido, mas tem o seu nome gravado no livro da vida e tem sido instrumento de Deus para a salvação, porque a eternidade, ela é real, e a verdade é que ou passaremos a eternidade com Deus ou sem Deus. Todas as coisas passará, mas a minha palavra não. E assim diz o versículo 4: mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Deus nos promete um tempo aonde não haverá mais armas, aonde as armas serão trocadas por enxadas e foices para lavrar a terra, aonde não aprenderão mais a guerra, não haverá mais a guerra, não haverá mais a morte, o sofrimento e a dor pelas quais nós vivemos nos dias de hoje, assolados por muitas vezes pelo mau governo dos políticos, dos governantes da terra,
que governam segundo os seus próprios interesses, as suas próprias ganâncias, achando em si próprio o que é melhor. Mas haverá um único governo, o governo daquele que vem, do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E neste governo haverá para cada um uma videira e uma figueira, onde fala de paz, onde fala de abundância, onde fala de alegria. Essas duas árvores. E não haverá nunca mais quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andarão cada um em nome do seu Deus. Cada um anda em nome do seu Deus. Mas aquele que serve ao Senhor, diz assim na parte B do versículo 5: mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus, eternamente e para sempre, em que nada e nem ninguém jamais nos separará do seu amor, da sua comunhão, do seu gozo, do seu reinado. Nós andaremos no nome do Senhor. Haverá um dia que o domínio de Deus, o governo de Deus será pleno na terra. Mas hoje, cabe a mim, cabe a você, a andarmos e anunciarmos este reino celestial. Qual é a maneira que Deus deseja que nós vivamos? Qual é o jeito que Deus quer que nós andamos? Senão que estejamos aguardando a vinda do Senhor, que estejamos com as nossas candeias cheias do óleo, do azeite do Espírito Santo, aonde você e eu, no seu quarto, no seu dia a dia, na sua particularidade, busca intimidade com o Senhor, aonde Deus na intimidade se revela para você, aonde Deus revela os segredos que está no coração dele para você, para que nós andemos segundo o que agrada, aguardando a sua vinda, aguardando o reino de Deus em sua plenitude, vivendo para Deus. O que Deus pede de mim, o que Deus pede de você nesta noite? Que simplesmente nós vivamos para Deus. O que é viver para Deus? É simplesmente se render a Ele e deixar que Ele tenha o controle da sua vida, deixar que Ele conduza cada detalhe do seu viver, em cada área da sua vida, e servi-lo em fidelidade, em amor, em justiça, para que, andando nos caminhos justos do Senhor, nós testemunhemos a todas as nações. Um testemunho de um cristão fala muito mais alto do que 1000 palavras. Dentre isto, houve um jovem na Bósnia que foi preso porque pregava o evangelho nas praças. Pastores missionários foram por esta nação, aonde ele, em oração, em jejum, procurou pregar o evangelho para as pessoas que ali habitavam. E as pessoas tinham seus corações muito endurecidos. Era um lugar, era um país onde o evangelho era totalmente proibido, onde o comunismo imperava, onde os cristãos eram perseguidos de morte. E esse pastor, ele cultuava a Deus nas chamadas igrejas de cavernas,
igrejas subterrâneas, e orando ao Senhor, aonde ele não conseguia ganhar ninguém para Cristo, o Espírito Santo deu-lhe uma orientação para que ele pregasse o Evangelho para as crianças, porque as crianças ainda não estavam corrompidas por aquele sistema. E assim ele saiu e começou a pregar o Evangelho para os pequeninos. Enquanto ele pregava o Evangelho para um menino de apenas 12 anos, o Espírito Santo de Deus da verdade tomou a vida daquele menino e o encheu de tal forma que ele não se conteve e foi para as praças anunciar que Jesus Cristo era o Senhor, que a salvação era somente em Cristo e nenhum outro domínio. Por causa disto, este jovem, ele foi preso. Os guardas o prenderam, levaram para a cadeia e o alertaram que se ele continuasse a pregar o Evangelho, coisas piores aconteceriam. Ele não se importou, porque um homem cheio do Espírito Santo, ele tem a ousadia de Deus, não importa onde que ele esteja, não importa a situação. Se o Espírito Santo vier sobre a igreja, se o Espírito de Deus estiver sobre nós, não há nada e nem ninguém que possa impedir. E ele saiu anunciando, declarando que Jesus Cristo era o Senhor e que somente nele havia salvação. A ousadia que lhe faltou no pastor missionário, mas foi instrumento usado por Deus para pregar o Evangelho àquele menino. O Espírito de Deus encheu aquele menino e ele foi nas praças, num país comunista, aonde os cristãos eram perseguidos de morte. Então, a guarda voltou, o exército levou para um quartel, e ali disseram para aquele menino, bateram muito nele, agrediram-no, e depois o soltaram, e disseram para ele não pregar mais. Ele voltou para a praça, machucado, dolorido, mas o grande tesouro da vida dele, Jesus Cristo, o Espírito da verdade, o impulsionava a declarar o Evangelho. Ele continuou declarando o Evangelho nas praças. Então ele foi tomado mais uma vez, foi preso de novo no quartel. Ali espancaram-no muito e falaram, se você nega agora esse seu Senhor Jesus Cristo, ou senão te arrancaremos a língua. E ele falou, jamais vou negar o Senhor Jesus. Então cortaram-lhe a língua e ele começou a sangrar muito, começou a perder as suas forças. Então ele pegou, molhou os seus dedos no sangue e escreveu na parede que Jesus Cristo é o Senhor e só nele há salvação. E pereceu e morreu, mas o anjo levou para o céu. Aquele general que ali estava junto com seus soldados começaram a se aquebrantar e falaram, o que eu fiz? O que verdadeiramente eu fiz? Quem é este Senhor? E ali ele se arrependeu e se converteu. Um general, os soldados, a guarda daquele quartel, e começou um grande mover. Existe um preço a ser pago. Talvez nós não nos achemos capacitados, talvez nós não nos achemos com ousadia, mas a verdade é que Deus enviou o Espírito Santo de Deus sobre a igreja para avançarmos e anunciarmos as boas novas, porque é chegado o reino dos céus. Assim dizia João Batista, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O que lhe falta? Se o reino de Deus te oferece a vida eterna, se o reino de Deus te oferece saúde plena, no espírito, na alma e no corpo, se Jesus já levou a sua e a minha culpa na cruz do Calvário e verteu o seu sangue para nos lavar e nos justificar de todo o pecado. Amados irmãos, nós somos bem-vindos aos braços do Pai. Não há nada melhor, não há nada mais importante do que pertencer a Deus.
Não importa que nós não sejamos reconhecidos pela sociedade, pelo mundo. Não importa que eu e você sejamos caretas. Importa que o meu nome e o teu nome está escrito no livro da vida. Que nós somos cidadãos dos céus e que nós esperamos o novo céu e a nova terra que há de chegar. Aqui está escrito e cumprirá as escrituras em breve. Assim, amados irmãos, eu agradeço essa oportunidade em o nome de Jesus e convido a presbítera Rosana neste momento em o nome de Jesus.